Hoje eu estou muito feliz. Mais um podcast Mente Magra. E eu já estou aqui do meu lado com o Isaac Silva, Fala, Elis. Boa noite. treinador comportamental, mentor de emagrecimento, palestrante, criador do conteúdo Mente Magra e Performance e também do método APCE, Análise de Perfil Comportamental e Emagrecimento, correto? Isso aí, fez o dever de casa, né? Eita, nós, eu não errei nada, Vamos lá. hein? E hoje nós vamos aqui tratar de um tema que é o terror das pessoas que querem emagrecer. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Aquela sensação de urgência, pressa, medo, comparação. Aquela vontade que dá de iniciar e ao mesmo tempo de já voltar atrás. E aquele famoso comi e nem vi. Nós vamos hoje abordar esse tema de forma prática, emocional e comportamental. Isaac, eu quero agradecer você mais uma vez para vir trazer para a gente um conteúdo enriquecedor de forma leve. E a gente vai começar aqui falando sobre como que a ansiedade implica no processo de emagrecimento. Principalmente, parece que ela ganha força, né, para as mulheres aí que querem mudar a sua rotina. O que você me fala sobre isso? Bom, esse é um tema da moda, né? A gente pode falar que depois do Covid, o termo pandemia ficou proliferado, né? As pessoas falam muito sobre pandemia, sempre lembrando do Covid, mas elas se esquecem que existe uma pandemia muito maior que vem acontecendo durante muito mais tempo, que é a questão da ansiedade. E não só a ansiedade no emagrecimento, né? A ansiedade em todas as esferas da vida das pessoas. Mas o ponto crucial é que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um momento onde a mente meio que perde o controle, né? A gente está falando de um momento onde a pessoa ela perde o controle das ações e quando ela vai recobrar esse controle, ela está ali envolta num sentimento de culpa, num sentimento de incapacidade e isso faz com que ela não consiga mais se ver capaz de conseguir buscar o resultado que ela quer. Aqui a gente está falando de emagrecimento, mas a gente poderia aplicar isso em qualquer área da vida, né? Basicamente qualquer área da vida é o que acontece com as pessoas. Isso seria uma formação de um ciclo, certo? Como que funciona esse ciclo? É uma mistura de compulsão com a culpa, com a restrição, e aí volta essa questão da ansiedade. Sim, vamos lá, vamos por partes. Basicamente, o que é a ansiedade? A ansiedade é a mente perdendo o controle. É aquele exato momento em que a mente percebe assim, opa, peraí, você está saindo aqui do que eu estou acostumado. Você está saindo do nosso combinado. Afinal de contas, a mente foi treinada por anos, né? Experiência, vivência, os seus momentos na sua infância, tudo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe. E não estou dizendo aqui o que você aprendeu, que foi falado para você. Estou dizendo aqui questão de comportamento, como que seu pai e sua mãe se comportavam, como seus irmãos se comportavam. Tudo isso vai moldando o padrão de comportamento da pessoa. Então, ao longo da vida, essa mente foi treinada. E quase sempre, né? A gente sabe que a maioria dos seres humanos tem uma mente que a gente chama de mente sabotadora ou mente desistente. Que é aquela mente que tem aquele padrão de, poxa, vou ficar aqui, porque aqui é a zona de conforto. Mas tem um problema na zona de conforto. Ela não é confortável. Ela somente é conhecida. Aquilo ali é o que você já está acostumada. Então, o que a sua mente faz? Ela começa a te sabotar para que você não entre naquela novidade, naquele processo de emagrecimento. E às vezes não é nem novidade, você já está no 10º processo de emagrecimento. Só que ela começa a fazer o quê? Ela começa a gerar esses surtos, né, esses pequenos ciclos de ansiedade, justamente para poder te fazer sair digamos que dessa rotina de mudança, dessa decisão de mudança. Certo. E aí é onde a gente entra no ciclo. Como que funciona esse ciclo? Eu fico ansioso e pela ansiedade eu vou buscar uma fuga emocional. Eu busco uma fuga emocional, me saboto, e assim que eu me saboto eu entro na zona de culpa. E essa zona de culpa, exato, ela vai agir no seu cérebro, fazendo com que você diminua, né? Com que você diminua seu senso de capacidade. Isso vai impactar diretamente em crenças que às vezes a gente já carrega desde a infância, né? Crença de incapacidade, crença de identidade, que é você basicamente não sabe quem você é. Crença de capacidade, você não sabe do que você é capaz. E crença de merecimento. Você começa a acreditar, poxa, se eu errei tanto aqui no meu processo de emagrecimento, eu não mereço um corpo melhor, eu não mereço um corpo mais estético. Eu não mereço o resultado de emagrecimento. Então, a pessoa vai vivendo nesse ciclo.
E aí, períodos Ela após fica se períodos... afirmando que ela não Sim, é merecedora exatamente. dessa situação, né? Exatamente. E quanto mais ela afirma isso, é uma das coisas que a gente fala muito dentro das mentorias, né? Tanto a mentoria Mente Magra quanto a mentoria Divas Prime, que são as nossas mentorias hoje de emagrecimento, onde eu acompanho pessoalmente a jornada de cada uma dessas alunas. Nós falamos muito sobre não reforçar as suas crenças, não reforçar os seus padrões. No exato momento que você fala assim, poxa, eu não tenho capacidade, isso vai te gerar um nível de ansiedade tão grande, que você já decidiu que nesse dia você não tem mesmo capacidade. E mesmo que você tente fazer qualquer coisa, você não vai conseguir fazer, porque você já deixou uma Paralisa, mensagem né? clara para o seu cérebro de que você não tem E capacidade de aí fazer. você se paralisa literalmente, não se Exatamente. move, né? É isso E que já que a gente acontece. está tratando também sobre esse lado emocional, a gente vê se falar muito sobre a fome emocional, que é aquela pessoa que come demasiadamente, né? E, talvez ali como um escape. E o que o cérebro entende disso? Porque mesmo sabendo que comendo não vai se resolver, né? Não vai se resolver o problema, por que ainda assim a pessoa ela se leva a essa situação? A essa questão de que eu vou comer porque eu tô aqui com o meu emocional totalmente abalado e o alimento ali ele passa a agir ali como uma fuga para essa pessoa. A resposta para sua pergunta está na própria pergunta, tá? O que você falou aqui fez todo sentido, porque o alimento ele vai ocupar um lugar de fuga emocional. A fuga, Ele é né? uma espécie de alívio. A gente tem que entender que o nosso cérebro, quando ele entra nesse estágio de ansiedade, ele começa a produzir muito um neurotransmissor chamado cortisol. E o cortisol não é nada confortável. O cortisol é o hormônio do estresse. É o hormônio que você sente quando está numa situação de tensão, quando você está ansiosa, está triste, está com raiva, principalmente quando você está estressada. Eu falo muito sobre isso, né? O estresse engorda. E ele engorda não só diretamente, ele engorda também indiretamente. No exato momento que você sobe o nível de estresse, você sobe o nível de cortisol. E o nível de cortisol alto faz você ficar mais retida, faz você entrar em um processo que é o contrário do emagrecimento, que é a produção de gordura. Então ele promove tudo que é ruim para o processo de emagrecimento. Aqui a gente falando só de emagrecimento. Sim. Mas por que isso acontece? Você me perguntou, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele não é exatamente essa máquina de calcular totalmente exata como a gente gostaria que fosse. Igual um celular, igual um computador, ele não funciona assim. O nosso cérebro, digamos que é dividido em duas partes específicas. Acho que a gente falou até sobre isso no primeiro episódio do podcast. Nosso cérebro tem uma parte racional, que é a parte de tomada de decisão. Essa é a parte que você citou aqui. Ela sabe que aquilo não é bom. Ela sabe que aquilo é prejudicial para o processo de emagrecimento. Ela sabe que comer aquilo vai gerar uma culpa nela absurda. Exatamente, é o depois, né? Exatamente. Então, essa parte racional, ela já conseguiu entender que aquilo ali não vai ser benéfico. Então, ela começa, ó, não posso comer, 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 não posso comer. Isso é o racional repetindo. O problema é que 95% das nossas ações são tomadas pela parte inconsciente do nosso cérebro. E essa parte inconsciente ou emocional, aí você pode utilizar o nome que você quiser, né? Essa parte ela já veio treinada de fábrica, como a mente desistente, que eu falei aqui no início. Então, essa mente desistente toma 95% das decisões dessa mulher. Então, é como se ela entrasse num momento ali de piloto automático, como se ela não estivesse no controle, só que depois que ela come, ela recobra a razão. E aí ela entra nesse ciclo de culpa. Então, o grande segredo aqui do emagrecimento, e o porquê eu falo tanto que o emagrecimento ele é comportamental, né? Para você que está em casa, está assistindo aqui o que a gente está falando, eu falo tanto que primeiro você precisa mudar a mentalidade. Antes de mudar o prato, antes de mudar o treino, você precisa mudar a mentalidade. Essa parte da mente mesmo. Exatamente, né? Essa parte do subconsciente, essa parte do emocional. Se ela já estiver treinada, mesmo esses 95% de tomada de decisão, ela já está preparada para isso. Só que leva tempo. Para a gente aprender a lidar com isso, leva tempo. Não é uma viradinha de chave, né? Eu gosto muito de falar, né? Eu sou um cara que eu venho do treinamento comportamental, do coaching, eu tenho toda essa pegada mesmo mais motivacional e desenvolvimento pessoal, mas eu não acredito em virada de chave. Ninguém vira a chave de uma hora para outra, a não ser que você tenha um forte impacto emocional. Sentou na frente do médico, o médico virou para você e falou assim... É isso que eu ia falar com você agora. Que às vezes as pessoas, elas dão essa virada aí por um motivo urgente. Urgente. Por uma situação urgente que pode ser justamente o que você acabou de colocar, uma questão da saúde, né? Realmente estou na frente do médico e ele está me dando ali um atestado de vida ou morte, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa, ela,
Eu preciso mudar agora. Sim, mas às vezes não é a saúde. Às vezes pode ser outro tipo de situação. Vou te dar o exemplo, o meu processo de emagrecimento. Já te contei aqui, não aqui, né? Foi até em outro estúdio, né? Pra galera que tá assistindo aí, talvez pela primeira vez. A gente já gravou outro episódio em outro estúdio. Hoje a gente tá aqui de casa nova, né? Inclusive, um abraço pra galera do Pode Falar, tamo junto. E tem uma questão nisso tudo, que eu comentei com você da primeira vez que a gente conversou sobre o meu processo de emagrecimento. No meu caso, foi uma questão de instinto protetor. Que eu contei a história, né? Que eu estava na Isso. praça brincando ali com as minhas Uhum. filhas e de repente saiu uma briga, as minhas filhas vieram me abraçar e Isso. aí veio uma menininha junto e ela falou com o pai dela: não corri pra você porque você não ia aguentar correr comigo. Isso me deu um grande impacto emocional. Eu queria de verdade saber o que aconteceu com esse cara. Eu imagino que ele tenha mudado a vida dele, porque foi o suficiente para eu buscar mudar a minha. Entende? Então, não Sim. foi exatamente a saúde. Nesse caso, foi meu instinto protetor, foi meu instinto Sim. paterno. Teve um motivo emocional Exato, ali eu já que vi ele casos implicou bastante para que muito, ocorresse essa virada ali e muito. que a partir daquele momento você realmente desse um segmento aí na sua mudança de estilo, buscasse de Exato. fato o seu objetivo e seu emagrecimento, Isso, a gente não sai certo? dessa situação perfeito, né? A gente não sai acertando tudo. Mas você sai com uma Sim, decisão tomada, isso. principalmente na parte emocional do cérebro. Então, o racional, ele só vai justificar aquilo que o emocional já decidiu. O nosso cérebro, ele funciona assim. Eu já tive caso de aluna, eu vou te contar isso aqui, hoje eu posso contar porque a aluna já liberou que a gente contasse isso, mas eu tive uma aluna que chegou pra gente, ela mandou uma mensagem falando, chorando, falando assim: Isaac, eu preciso que você me ajude a emagrecer. A minha filha correu para a rua para poder pegar uma bola e eu não consegui correr atrás dela. Se não fosse um moço que estava passando na calçada, Pessoa. ela teria sido atropelada. Cara, se isso não for forte impacto emocional o suficiente para fazer uma pessoa mudar a rota da vida dela com relação ao peso, com relação à disposição, com relação à eficiência do próprio corpo, aí eu já não sei o que vai ser. Mas a grande maioria das pessoas não vai sofrer esse grande impacto emocional. E aí vai ficar dependente do quê? De aprender no dia a dia. E o No dia a aprender no dia. dia a dia exige um ciclo de repetições. Você precisa ver isso todos os dias, precisa conversar sobre isso, precisa estar no ambiente certo, que é o que eu chamo Rodeado de de... pessoas, É a né? tríade do emagrecimento. Eu já te Uhum. falei sobre a tríade do emagrecimento alguma Não me vez? recordo, não. Não? Vamos lá, que eu vou falar. Existem 3 fatores que são os 3 fatores fundamentais para qualquer pessoa que quer emagrecer. O primeiro é o fator estratégia. Se você não tem a estratégia correta, se você não tem um planejamento, se você não tem um passo a passo para seguir, tudo fica mais difícil. Você precisa decidir no dia, precisa decidir na hora. O segundo é o ambiente, que é o que você acabou de falar. Estar rodeada das pessoas certas. E nem sempre precisa ser presencial, igual a gente está aqui. Sim. Às vezes pode ser online. Entende? E a gente tem os nossos grupos de mentoria, a gente tem a nossa comunidade, né, o Magraflix, que é uma comunidade onde a gente tem ali pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem hipertrofiar, a galera que quer manter o próprio peso, Mudar o estilo de vida, mudar o né? estilo de vida. Fazer como um estilo de vida, na verdade, Algumas né? estão ali só por saúde, algumas estão ali no peso ideal, já estão 100% bem. Mas esse ambiente é o ambiente formador das pequenas decisões que vão levar essa mulher Aquele que a viver a vida fortalece, que ela né? quer. Todos os dias. Aquele que fortalece todos os dias. Então, o ambiente é o segundo fator dessa tríade, que é o que realmente gera o resultado que a gente chama de definitivo. Eu tenho a estratégia e agora eu tenho um ambiente. Ou seja, nós somos praticamente aí 90% influenciados pelo nosso ambiente, né? Tem um conceito, né, que eu quase sempre me esqueço de onde que vem esse conceito, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E aí fica a pergunta: isso te assusta ou te conforta? Depende, né? Exatamente. Depende de quem são as 5 pessoas que você mais convive. Então, esse é o segundo fator, o ambiente. O terceiro fator nós chamamos de guardião. E aí não necessariamente precisa ser um professor de educação física, um personal, não precisa ser um treinador comportamental, como é o meu papel, um mentor. Às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga dessa mulher, é um amigo do cara, que tá ali junto com ele e todos os dias manda mensagem: poxa, e aí? Como é que tá o treino? Tá treinando? Conseguiu fazer? E aí, como é que tá a dietinha? Tá conseguindo manter? Ter esse guardião, ter essa pessoa a quem prestar contas é o que faz a gente entregar resultado. Exatamente. A gente é ensinado isso desde a infância, né? Na primeira infância, quem são os nossos guardiões? Nossos pais. Exatamente. Só que a gente vai crescendo e esses guardiões vão aumentando, né? Tem nossos pais, aí tem nossos professores, às vezes um irmão mais velho. Uhum. Aos pouquinhos a gente vai aumentando, vai pegando ali talvez o primeiro emprego, e aí você tem os seus patrões. A gente sempre vai ter alguém a quem prestar contas. Ah, Isaac, eu sou autônomo, não tenho ninguém para prestar conta, sou solteiro, tem ninguém. Cara, você presta conta para os seus clientes, então. Para a galera para quem você trabalha, não importa, igual eu falo.
A gente tem o Instituto Mente Magra, mas eu sou totalmente servil às nossas alunas e os nossos alunos, né? Agora também a gente tem alunos homens também, né? No MM Formé. Então, digamos que é um conceito que eu carrego ele comigo. Nós sempre precisamos prestar contas para alguém. E quando eu trago isso para o emagrecimento, faz com que eu não relaxe na dietinha, faz com que eu não relaxe naquele treino. Às vezes ele chegou 10 horas da noite, você tá assim, eu faço ou não faço? Mas amanhã alguém vai me mandar mensagem me cobrando. E eu acho isso ótimo, isso que você está colocando. Essa questão né, a gente está usando esse termo do prestar conta, né? Mas eu acredito muito que a gente consiga permanecer, e é uma forma de nos ajudar, porque a partir do momento, por exemplo, nós temos o nosso grupo lá, nossa comunidade do MagraFlix, onde a gente está todos os dias ali compartilhando das nossas refeições, da nossa atividade física, né? Então, você fica em volta de pessoas e que você se sente realmente naquela necessidade. Eu preciso mostrar aqui o que eu estou fazendo. Sim. Eu preciso fortalecer, porque ela já colocou, a outra já colocou e eu. Então, é uma forma de cobrança. A gente precisa disso. Eu vejo que a gente precisa como meio da gente não afrouxar. Porque talvez se você realmente não tenha a quem, vamos botar assim, dar uma satisfação a quem você... O que você faz? Ninguém tá vendo. A gente fica relaxado. A gente fica relaxado, não preciso de mostrar para ninguém. E por isso que às vezes eu falo, compartilha. Mostra o que você tá fazendo, coloca lá. Aproveitando disso também, teve uma vez, uma certa menina virou para mim e falou assim, sabe o que acontece? Quando eu começo a postar muito lá no Instagram, né? Quando eu começo a postar muito a minha refeição e tudo mais, e se eu paro de postar, as pessoas me cobram. As pessoas, elas ficam meio que me forçando a mostrar o resultado. Eu falei, cara, você está inspirando outras pessoas. De fato. Elas, claro que elas querem ver um resultado. Elas estão partilhando, você está partilhando ali. Mas isso você tem que entender que é uma ajuda para você mesmo se fortalecer mais e falar, cara, eu tô com um tanto de gente aqui que está se inspirando em mim e eu preciso continuar. Não só por você, mas porque você, de certa forma, está ajudando outras pessoas também, né? Então, aproveitei essa pincelada aí para colocar aqui para você. Tem um viés aí, Elis, eu vou até te interromper, eu imagino que você ia fazer mais uma pergunta, mas antes, só para a gente não perder esse gancho. Algumas pessoas, um certo grupo de pessoas, só funciona dentro do processo de emagrecimento se estiver atrelado a inspirar outras pessoas. É muito louco isso. Sim. Nós dividimos, né, as pessoas em processo de emagrecimento em 4 grupos. Nós chamamos marrentos decididos, né? Popular carente, senhora certinha e coração grande, que são os 4 grandes grupos de perfis comportamentais. Que é o que você trabalha Exatamente, também. Que é o nosso método. Quando a gente fala de marrenta decidida, é a pessoa que gosta do desafio, ela gosta do embate, ela gosta de alguém confrontando. E aí, você vai fazer ou não vai? Você falou que ia emagrecer, e aí? E agora? Quem é você? Do que você é feita? Tem essa pessoa. Existe a pessoa que nós chamamos de popular carente, que é um grupo de pessoas que é a pessoa comunicativa. A gente tem muito disso, né? Embora a gente tenha uma renda decidida, né? Que é tanto eu quanto você, a gente gosta desse desafio. A gente tem um popular carente, que é o quê? A facilidade em comunicar. A gente está conversando aqui, eu e você, a gente conversa ali com a Laura, conversa ali com o Matheus e a gente vai embora. Agora existe um outro perfil, que são os outros 2 perfis, que eu costumo chamar de mais comedidos. A senhora certinha é a pessoa analítica. Ela precisa do número, do detalhe. Se você colocar no prato, no plano alimentar dela, tem alface na sua refeição. Ela alface lisa ou alface crespa? Posso usar alface roxa? É minuciosa ela, Exato, né? alface americana. E se eu cortar a alface em tirinhas? É a mesma coisa que comer a folha? Entende? Ela é muito detalhista e ela precisa desse detalhe para performar. Enquanto tem o último perfil, que é o que eu queria te falar, que é o coração grande. O que é a pessoa coração grande? Ela é a pessoa que ela age em prol dos outros. Ela consegue facilmente abrir mão dela para conseguir beneficiar o outro e ela se sente bem, ela se alimenta emocionalmente disso. Então tem algumas pessoas que a gente, fulano é boba. Não, talvez ela só seja altruísta por perfil comportamental. Ela foi treinada desde a infância para ser assim. E aí, existem 2 coisas que eu posso fazer no processo de emagrecimento dessa mulher. Ou desse homem, né? Eu preciso me acostumar com essa ideia de mulher e homem, né? A gente está trazendo agora o público masculino. Tem 2 coisas que eu posso fazer. A primeira é o trabalho de empurrar pedra morro acima, que é tentar mudar o perfil comportamental dessa mulher.
ou desse homem. Eu não vou conseguir, porque aquilo ali está enraizado na essência dele ou dela. Agora, existe um outro problema, que é o quê? Eu adaptar o processo de emagrecimento à forma que ela age. Se ela é muito interligada a ajudar os outros, a inspirar os outros, a motivar os outros ou a se doar pelos outros, eu vou atrelar o processo de emagrecimento dessa pessoa às outras pessoas da vida dela. Então é super importante Muito fazer importante. essa análise comportamental da pessoa quando ela está em busca desse processo de emagrecimento, porque isso Sim. gira, você trabalhar essa parte do comportamento é algo que vai girar totalmente a favor dessa pessoa, né? Porque você vai aplicar ali métodos ou vai conduzir ela, como, por exemplo, tem o Mente Magra, tem a nossa comunidade Magraflix, tem Exato. outras, tem o Despertar que Tem que você, despertar. né, desenvolve também, e aí você vai conseguindo alocar essa pessoa de uma forma que ela vai conseguir ali ter o maior êxito dentro do processo dela, a partir dessa análise que você faz aí. Show. Você quer mais acrescentar alguma coisa? Toda a estratégia de emagrecimento, claro que existem algumas diferenças, né? Tem a galera que a gente acompanha individualmente, tem a galera que a gente acompanha em grupo e tem os nossos programas que são programas de comunidade, por exemplo. A gente tem tanto o Despertar, é uma comunidade de inteligência emocional, ele não é baseado em emagrecimento, não tem nada a ver com emagrecimento, e a gente tem a Magraflix, que é uma comunidade de pessoas buscando um estilo de vida diferenciado, né? Buscando se cuidar, buscando bem-estar, buscando saúde, buscando performance. Só que quando eu acompanho essa pessoa, eu aluno ou a aluna, a partir daí eu faço análise de perfil comportamental antes de iniciar qualquer etapa do processo. Porque qualquer outra tarefa que eu for passar, se eu passar a tarefa que não condiz com o perfil comportamental da pessoa, ela não vai executar. Se eu trouxer, por exemplo, uma coração grande, né? Essa pessoa que ela é altruísta, que ela faz pelos outros, trouxer ela para um desafio de emagrecimento, ela não tá nem aí se ela vai ganhar o desafio, se ela vai ficar em primeiro, se ela vai cumprir, se ela não vai. Agora, se eu trouxer ela para um processo de emagrecimento e perguntar a ela, falar assim, quem são as 3 pessoas que você mais convive na sua vida que se beneficiariam do seu processo de emagrecimento? Aí ela vai falar, meu marido, meu filho, sei lá, minha chefe, não sei. Aí eu vou conversar com ela. Eu vou perguntar, quanto que vale para você ser uma esposa melhor? Quanto que vale para você ser uma mãe mais ativa, que brinca com seu filho? Quanto que vale para você ser reconhecida pelo seu chefe porque você está produzindo mais? É isso que o emagrecimento vai trazer para você. E aí você... Emagrecimento vai muito mais além, muito além do que somente uma mudança no físico, né? É isso que as pessoas também precisam entender. Que esse é o nosso trabalho, né? Qualidade de vida, né, Isaac? Isso. E aproveitando agora para falar um pouco sobre a questão da rotina, porque a gente sabe que a rotina, ela implica muito. E nós, mulheres, né, falando de nós, mulheres, estou aqui levantando a bandeira da mulherada, né, que temos já um perfil, né, de dar conta de tudo, a mulher que trabalha fora e dentro de casa, aquela mulher que quer fazer tudo por todos, né? Isso gera-se também uma sobrecarga aí dessa ansiedade, né? E como que isso também pode estar implicando nessa mulher aí, nesse processo dela? Vamos lá. O inconsciente coletivo, que a gente chamaria como se fosse uma mente coletiva, né? Todas as pessoas, quando eu pego todas as pessoas da sociedade, nós temos uma ideia errada sobre rotina. A galera pensa que rotina é prisão, quando na verdade rotina é liberdade. Isaac, explica isso. Rotina, ela passa a ser prisão quando você não consegue sair dela ou não consegue usar ela em seu benefício. Agora, a partir do momento que eu coloco uma meta e eu estabeleço uma rotina, essa rotina consegue me levar onde eu quiser. Se eu quero, por exemplo, eu corro, né? Mas eu corro assim, né? Passada de tartaruga. A gente corre devagarinho, né? Eu não tenho interesse em competir, não é alguma coisa que pega pra mim e tal, mas eu corro. Se eu estabeleço uma rotina matinal de levanto, tomo meu café da manhã, vou pra rua, que normalmente os corredores correm em jejum, mas até nem sei, talvez seja a maior parte dos corredores, não sei. Os que eu conheço correm em jejum. Sério? E aí o que acontece? Sim, o nosso organismo ele é uma fonte inesgotável de energia, né? A gente tem que entender isso. E a alimentação do dia anterior fornece glicogênio suficiente para você correr no dia seguinte. No máximo, um ou outro corredor utiliza ali uma fonte de carboidrato, né? Porque esse carboidrato tem um índice glicêmico
que vai ser utilizado mais rápido, então a pessoa vai e acelera, tá? Os nutricionistas aí que me perdoem, né? Talvez se eu me equivoquei aqui em um detalhe, não sou nutricionista, então deixo isso claro. Mas aí o que acontece com o corredor? O corredor tem uma rotina, ele levanta, e aí toma o café dele da manhã ou não, se prepara, coloca a roupa, vai correr, talvez ele volta das 5, 6 horas da manhã, e depois ele começa a vida dele. A partir daí. Agora, se eu quero estabelecer que a partir de agora eu vou correr junto com esses caras, eu posso? Eu posso. Eu sou livre para fazer isso. Mas eu vou precisar de uma rotina. Então, rotina não é prisão, rotina é liberdade. Só que quando eu vou trazer isso para a vida de uma mulher, você deu o exemplo das mulheres, então eu vou ficar por aqui. De uma mulher que tem filho, família, casa para tomar conta, trabalho. Às vezes essa mulher tem um negócio que depende dela. Às vezes ela é a dona do negócio. E aí tudo passa pela cabeça dela. E ainda assim ela precisa encontrar tempo, energia e disposição para poder cuidar de si mesma. Afinal de contas, a gente está falando aqui da mulher 1001 utilidades, né? Exatamente. Aquela que quer dar conta de tudo é a Mulher Maravilha. A gente pode chamar assim, a Mulher Maravilha. E por que ela quer dar conta de tudo? Porque é uma questão cultural. Ela aprendeu, viu a mãe dela se matando, né, para poder dar conta de tudo, viu a tia, viu a avó, e aí ela não quer ser a única mulher da família que não vai dar conta de tudo. Então, ela vai se deixando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, essa mente entra num caos, num colapso. E aí tá um problema. Porque eu uso, né, eu sempre repito uma frase que ela é um mantra nosso, um mantra do Mente Magra, que é uma frase, inclusive, que eu criei muito sem querer, gravando um podcast, que é quando a nossa mente está forte, o corpo obedece. Eu tenho, inclusive, isso tatuado aqui no meu braço. Não sei se eu já te mostrei, eu tenho tatuado isso no meu braço. Eu já vi. Acho que você me falou, mas acho que eu já Só que o contrário também é verdade. A mente fraca, o corpo condena. O corpo escraviza. Então, quando essa mente está no caos, essa mulher não consegue fazer nada que seja benéfico para ela. Daí muitos casamentos que terminam porque a mulher está tão esgotada emocionalmente, está tão esgotada de tarefas, de responsabilidades da vida a dois, que o cara às vezes é um banana, o cara às vezes não dá conta de praticamente nada, o cara trabalha, mas às vezes não faz grana o suficiente, ou esse cara é relaxado, né? O cara passa o dia inteiro fazendo atividades que não têm a ver com o crescimento do casal, com o crescimento da família. Ele sobrecarrega essa mulher. E essa mulher sobrecarregada, ela não vai ter tempo nem energia para poder cuidar de si mesma. Então, da mesma forma que eu digo que a mente forte faz com que o corpo obedeça, a mente fraca, e nem vou dizer que fraca no sentido de não ter força, mas no sentido de ser enfraquecida pelas responsabilidades da vida, vai forçar essa mulher a ir até o limite. E daí nasce esse quadro de ansiedade. Afinal de contas, ela quer dar conta de tanta coisa que ela não consegue dar conta de nada. Absolutamente nada. Assim, você entrou no termo, né? Porque a gente está falando da mulher, a gente está falando do relacionamento, do casal, né? E para que a mulher ela possa, como é que se diz, trabalhar isso de uma maneira melhor, né? Precisa haver ali também uma comunicação entre o casal. A gente se tratando aqui, no caso, da mulher que tem família, né? A gente se tratando da mulher que é casada, da mulher que tem filhos, né? Para que ela possa trabalhar essa rotina, adaptar a rotina dela, precisa também dessa comunicação do casal, justamente para essas chamadas que você colocou aí, né? Talvez do cara não ser uma pessoa que esteja atento a isso, não é um cara que chega junto, não é um cara que ajuda essa mulher dentro da casa, né? E entra uma questão que nós já falamos também algumas vezes, eu acho que até no outro podcast, se eu não me engano, se não foi no podcast, foi em alguma aula da comunidade, né? Pode ter acontecido. Sobre essa questão realmente da gente precisar, assim, a gente sabe que a gente vai ter N coisas a fazer durante o dia, né? Mas a gente precisa, dentro da nossa rotina, priorizar algumas. E dentro dessas prioridades precisa estar o cuidado consigo mesma, né? É o que fala, né? A minha vasilha de louças, ela vai estar ali todo dia para eu lavar. Todos os dias vão ter coisas que eu preciso fazer dentro da minha casa, enfim. Mas a gente precisa trabalhar essa rotina também a nosso favor. E, voltando nessa parte da mentalidade, entender que não adianta querer levantar essa bandeira, né, de que eu dou conta de tudo, porque não dá.
chega uma hora que não dá mesmo, porque o seu corpo ele vai gritar com você, ele vai falar, porque ele dá sinais o tempo todo, né? E você vai virar essa mulher aí, alimentando essa ansiedade, esse esgotamento, né? Eu falo que a força humana, ela é infinita. Afinal de contas, na minha concepção, tá? E defendendo aqui a minha fé, eu sempre vou defender ela. Eu acredito em Deus e acredito que nós somos fruto de uma centelha divina. Então, a nossa força humana, ela é infinita, uma vez que nós temos essa centelha divina. Mas a nossa energia humana, ela é finita. Em algum determinado momento, você vai chegar nesse limite, nesse teto. Então, se a mulher não tiver o que nós chamamos hoje dentro das mentorias de rede de apoio, se ela não tem ali o apoio do marido, se ela não tem apoio dos filhos, se ela não tem uma rede em volta dela para poder proteger o processo de emagrecimento dela, fatalmente ela não vai ter resultado. E aí tem algumas estratégias que eu costumo utilizar, inclusive na mentoria, que eu acho que é legal até inclusive a gente levar isso para a comunidade, que é uma estratégia chamada de carta de comprometimento e acordo com a rede de apoio. São 2 documentos que essa mulher ela precisa preencher, ela precisa escrever eles de próprio punho, onde no primeiro ela faz uma carta de comprometimento com ela mesma. Ela se compromete a, vou buscar esse resultado A através do método B, abrindo mão, fazendo aquilo que é necessário, C. E ali ela faz um compromisso com ela. A partir do momento que ela faz um compromisso com ela precisa cuidar do ambiente. E aí ela parte para esse acordo com a rede de apoio, onde ela vai conversar, ela vai primeiro fazer um script, de próprio punho também, onde ela vai conversar com marido, filhos, familiares, amigos, as pessoas que são mais próximas dela. Porque é muito mais difícil uma mulher conseguir ter resultado, ou um homem, tá? Isso daqui vale tanto para a mulher quanto para o homem. A gente está falando aqui da mulher porque foi o exemplo inicial, mas isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Só que a gente não pode ser hipócrita. Na nossa sociedade, a mulher, ela é muito mais esmagada pela rotina. Muito mais esmagada pelas responsabilidades, muito mais esmagada pelas tarefas. Eu estava conversando hoje com uma aluna que virou para mim e falou assim, poxa, mas meu marido chega em casa e não faz nada. Eu pedi a ele, lave o banheiro, por favor, eu vou arrumar o restante da casa, eu vou fazer a comida, eu vou pegar a criança, não lembro mais exatamente o que ela falou, porque eu não tenho memória, né? É um fator que a gente não... é uma habilidade que a gente não desbloqueou ainda. E aí ela contou isso pra mim e ela estava esgotada. Você percebia no áudio que ela estava esgotada. E aí o cara estava envolvido com as tarefas dele, que eu nem vou falar aqui, né? A gente não pode mais fazer, a gente fala. Aí se você fala sobre peso, você está sendo gordofóbico. Se você fala sobre a comunidade negra, você está sendo racista. Se você fala hoje sobre o videogame, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas tem uma infinidade de homens hoje em dia que estão nessa situação. E aí ela comentou sobre isso comigo, eu até comentei isso com uma pessoa, e a gente riu bastante, porque frequentemente nos últimos 30 dias apareceram alguns cases de alunas sofrendo com isso. E aí, quando eu conversei com essa aluna hoje, eu falei, não sobra muita coisa. Ela fez o acordo com ele, o acordo com a rede de apoio, que a gente passa para poder fazer. Ela fez o acordo com a família dela abraçou a causa, só o marido que não. Quem deveria ser a primeira pessoa a apoiar ela nessa meta, nesse objetivo, foi exatamente a primeira pessoa a virar para ela e dizer assim, agora você só pensa em emagrecer. É obrigação sua cuidar da casa, não minha, você que é a mulher. Então, assim, a gente vai num lugar que é muito mais profundo, que aí a gente já vai lá na questão do relacionamento. Por isso eu sempre falo, emagrecimento nunca fica implícito apenas a treino e dieta. Não. Nunca é. Ela vai precisar reordenar isso aí, né? Eu até sugiro futuramente um podcast só sobre relacionamento. Exato. Imaginei. Porque é um assunto, assim, extremamente importante. Extremamente importante, porque tem-se um peso muito, muito, muito grande na rotina da mulher que é casada, que tem filhos, assim, é fundamental esse alinhamento que você está falando aí, né? Que você falou que é um contrato, como é que é? Acordo com a rede de apoio. Isso, com a rede de apoio. Porque a partir do momento, gente, que a mulher ela tem claro ali aquele papel de assumir, né, dentro do lar, N tarefas. Outro dia eu estava pensando, porque eu trago isso muito para a minha realidade. Né? Eu falo que hoje, no meu relacionamento, um relacionamento de 21 anos, 22 anos, né? E
e ele só continua sólido assim por conta realmente das N conversas que precisamos ter. E tem, né? Precisamos sentar, que precisamos alinhar, né? E hoje a questão também do meu filho, né? Porque a rotina ela continua, as demandas dentro do lar, dentro da casa continuam, né? Mas a gente não é porque você só tem a figura mulher que precisa se centralizar totalmente. Todos dentro de um ambiente, eles têm a sua colaboração. E eu acho que o que implica muito é a forma como você também aborda as pessoas dentro da sua casa, a forma como que você vai falar, né? Um exemplo bobo que eu vou dar aqui para você, por exemplo, meu filho já é um rapaz de 18 anos, né? Sim. Eu poderia virar para ele e falar assim, aqui, você vai lá agora e arruma o seu quarto, tá? Porque você já tem 18 anos, certo? Mas eu posso abordar ele de uma outra forma, justificando de que se você fizer isso, você vai estar me dando um suporte e mostrando algo positivo que ele vai estar fazendo, não só para ele, claro, mas trazendo de uma forma, de um contexto que ele vai estar mostrando para ele que ele vai estar me ajudando, né? Então, isso que você está trazendo, né? Para quem está chegando, né, sobre esse acordo, isso é muito importante. Fica uma sugestão futura, porque eu acho que vale a pena um podcast tratando-se dessas questões, sim. Acredito que vai, sim. Poder até anotar, por favor. De relacionamento, porque a gente tem muito casos de mulheres realmente que não têm esse apoio. Sim. É Dentro uma realidade. da própria casa, né? E que a gente sente que realmente ela, mais do que nunca, ela vai ter que estar muito mais fortalecida dentro do propósito dela, principalmente se ela não tiver, né, ninguém ali que esteja estendendo a mão para ela, né? Que esteja falando, não, eu estou aqui com você, vamos lá, vamos fazer o que dá para eu fazer aqui também, vou te dar esse suporte, vou te elogiar, você vai seguir e as coisas vão se transformando, né? Show de bola. Ó, você foi cirúrgica. Eu sou obrigada a dizer que você foi cirúrgica, de verdade. Você falou com a verdade de quem vive isso, entende? Então, acredito, inclusive, que nesse podcast, quando nós formos falar um pouquinho sobre relacionamento, que a gente fizesse uma sequência antes para a gente poder se preparar aqui, tá? Sim. Alguns posts, algumas lives aí falando sobre isso, porque esse é um tema que a gente vai levar tempo para poder destrinchar ele, mas vai ser muito útil, viu? Com certeza. Eu quero até aproveitar o espaço, né, já que a gente vai para outro tópico. É importante pra caramba falar para você que está assistindo a gente, tá? Se você mora na cidade de Juiz de Fora ou região, dia 13 de dezembro de 2025, nós vamos fazer um evento presencial aqui na minha cidade, Juiz de Fora. E dentro desse evento a gente vai falar sobre vários tópicos do processo de emagrecimento. Ansiedade é um deles, relacionamento é outro deles, onde a gente vai falar sobre o reencontro que você precisa ter com a pessoa que você prometeu ser. Pois é, a gente faz aquela promessa, né, de janeiro, início de ano, a gente fala assim, pô, vou fazer isso, vou emagrecer, vou colocar essa meta, vou treinar todos os dias, vou correr cedo, e a gente acaba não fazendo. Então você se perde dessa pessoa que você prometeu ser. Então nesse dia, às 14 horas, nós vamos iniciar ali uma imersão, onde eu vou conduzir 100 pessoas, né, a nossa expectativa aí, a princípio são de 100 pessoas, eu nem sei, né, tem que ver com a nossa equipe como que tá a questão, eu sinceramente não sei como que tá a questão de ingressos e tal, nossa equipe vai viabilizar isso já nas nossas redes sociais nessa semana, inclusive, e vai ser impactante. Uma coisa que eu posso garantir é que vai ser um evento transformador. Então, você que está aí assistindo, que é da nossa região, tá? Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa fazer ali ou seu cadastro na lista de pré-venda, ou dependendo de quando você assistir esse vídeo, já fazer a aquisição do seu ingresso para poder estar ali junto com a gente. A gente vai receber várias pessoas, inclusive, quero até dar um adendo aqui, né? Nosso patrocinador, você já experimentou? Não, o iogurte ainda não. da Hermann. Hermann vai estar junto com a gente, né? Parceria que deu certo já em alguns momentos. High protein? High protein. Isso aí. E a sacada aqui é que as pessoas vão... 14 gramas de proteína. Não, as pessoas vão falar, poxa, o patrocinador de vocês mexe com iogurte? Pois é, iogurte zero açúcar, zero lactose e zero gordura. Então, assim, além de ele ser um produto que ele encaixa na dieta... É excelente para mim, que sou intolerante. Isso é uma sacada, inclusive. Ele encaixa na dieta e ele ainda fornece 14 gramas de proteína. Então, vou até experimentar aqui.
Falta educação. Fui mal educado. Cara, muito gostoso. Não vou fingir que tô tomando pela primeira vez. Não é a primeira Desnatado, vez. bem gostoso, saboroso. Uma delícia. Gostei bastante, hein? Se for lá na nossa rede social, vocês vão encontrar lá no nosso Instagram, tem uma fotinho nossa lá, né? Eles sempre estão patrocinando corridas, né? Aqui dentro de Juiz de Fora. Então, algumas corridas já fomos patrocinados por eles. Eu tenho, inclusive, uma foto lá tomando em um dia que eu não corri. Foi engraçado pra caramba. Eu estava machucado e eu fui lá prestigiar, né, alguns amigos da nossa equipe. E aí, quando eu cheguei lá, o rapaz, poxa, você tá tomando iogurte aí? Toma aí, vamos tirar uma foto aqui. E aí a foto ficou registrada, ficou lá no meu perfil, gostei pra Aí, caramba. pessoal, ó, para aquele lanchinho, 14 gramas de proteína, porque toda refeição tem que ter uma proteína, tá? Desnatado, zero lactose para quem tem restrição, zero adição de açúcar e o sabor aqui, ó. Eu acredito que deva ter outros sabores, né, Isaac? A gente tá aqui com o sabor morango, mas acredito que eles devam ter outras variedades. Sim, vou falar do pistache, que eu já experimentei, que é sensacional, tá? Sensacional. Eu nunca provei nada de Vou pistache. deixar Vou até aproveitar aqui, né? A gente hoje a gente não mexeu com as redes sociais, né? Vamos mexer com as redes sociais aqui. Vou deixar um pequena história aqui enquanto você prepara a nossa próxima pergunta. E daqui a pouco a gente tem visita por aqui, né? Tem patrocinador nosso por aqui junto com a gente também. Muito bem, isso mesmo. Queremos a participação aqui dos patrocinadores. Muito importante, né, Isaac? Vamos embora. Como nós falamos aqui sobre a importância, né, da análise do perfil comportamental, me fale uma coisa. Existe a diferença entre a ansiedade do perfil popular carente e a ansiedade de quem é identificado como a marrenta decidida? Vamos lá. E aí? Vamos partir do princípio que, como são perfis comportamentais diferentes, eles se sabotam e se motivam por motivos completamente diferentes, tá? Enquanto eu olho para o perfil popular carente, que é uma pessoa de comunicação, uma pessoa de sociabilidade, ela vai ser, digamos que o gatilho da ansiedade vai ser mais um gatilho de aprovação. Ela quer a aprovação das pessoas, ela posta alguma coisa, ela quer ver o comentário. Ela vai lá e fez o objetivo dela todo certinho, né? Cumpriu a semana dela, ela quer que o guardião dela chegue lá e dê o check para ela conseguir se sentir bem. Ela quer que a família chegue e reconheça aquilo que ela está fazendo. Enquanto a marrenta decidida é um pouquinho diferente. A marrenta decidida, ela é executora, ou o cara também é executor. Então, o que vai realmente engatilhar a ansiedade dessa pessoa é ele não conseguir aplicar o que foi ensinado. Ou é uma tarefa que tem muita complexidade, tem muitos detalhes, muitas nuances. Marrenta decidida é uma pessoa que gosta de tudo curto e direto. Vai direto ao ponto. Essa é a tarefa para você, é isso aqui que você vai fazer e é isso aqui que eu espero de você nessa data. Isso é uma renda decidida. É o que normalmente uma pessoa, seu perfil comportamental, com o meu perfil comportamental, a gente espera. Só que quase sempre a gente não entrega isso para os outros. A gente não é assim com os outros. Justamente porque o que me motiva não é a mesma coisa que me sabota. E aí existe um problema com relação ao processo de emagrecimento de quem não sabe qual é o próprio perfil comportamental. E qual seria? Não conhecer os próprios gatilhos. O princípio básico do processo de emagrecimento para você se blindar emocionalmente com relação à ansiedade é antever e criar um plano de ação para esse gatilho antes que ele surja na sua vida, que é o papel que eu faço hoje na rotina, né, no processo de emagrecimento das nossas alunas, mas que também é ensinado, né, dentro da comunidade Magraflix, que a aluna pode assistir às aulas e ela pode aprender ali dentro. Então, existe essa possibilidade de eu conseguir antever o gatilho e aí eu consigo, digamos que mitigar o risco de eu escorregar, seja na dieta, no treino, numa rotina de sono. Vou dar um exemplo. Tem uma aluna nossa que frequentemente tem comentado comigo sobre problemas em controlar o acesso à rede social. Então a gente parte primeiro para um processo de consciência. Eu preciso elevar o nível de consciência dela sobre os malefícios de ficar perdida 2 horas, 3 horas no dia em rede social. A partir dali tem a consciência. A partir daqui a gente precisa para um certo nível de decisão. Ela precisa tomar uma decisão. Porque pode ser que eu tenha um nível de consciência, eu sei que isso aqui está me incomodando e eu não decido fazer nada. Agora, a pessoa que tomou um nível já entrou num nível de decisão, ela precisa de pequenas ações diárias, decisões diárias que vão levar ela naquele resultado, que é o lance do 8 ou 80. Tem a galera que acha que vai emagrecer mudando tudo de uma vez só, não vai. Você precisa ir aos pouquinhos, 1% melhor todo santo dia. É isso aí, esse é o segredo.
E por último, a gente precisa de validação, revalidar ou validar, né? Revalidar para alguém que já foi assim, validar para alguém que nunca foi. A sua nova identidade. Quem é o seu novo eu? A gente fica muito apegado à nossa antiga versão. E aí a gente, pô, eu estou aqui, estou conseguindo manter meu foco, estou conseguindo manter minha disciplina, mas eu sou preguiçoso. Quanto mais eu reforço meu padrão preguiçoso, mais a disciplina vai ser um esforço para mim. Quanto mais eu reforço o meu padrão de repetição, de constância, de disciplina, mais disciplinado eu me torno, porque eu já mandei essa mensagem pro meu cérebro. Então, começa, às vezes, você repetindo, falando, fazendo alguma coisa que você nem é, até que você se torne. É muito Show, louco isso é isso. bem bacana, né? É Fazer transformador. até que você se torne. Isso é É isso. forte. Isso é forte. Isso é Dá uma boa forte. pulseira, não dá? É, eu acho, tá? Daria uma boa pulseira. Faça até que você se torne. Excelente Legal. isso aí. Vamos É isso. providenciar essa pulseira que eu vou querer Vamos trabalhar uma. nessa ideia. Vamos falar sobre disciplina emocional. Como a instabilidade emocional da ansiedade impede a disciplina de aparecer. Instabilidade emocional impede aí a disciplina de aparecer. Pessoa, né? Vamos lá. Vamos lá. O que é a disciplina? A disciplina é uma das competências comportamentais que a gente trabalha dentro do processo de emagrecimento, tá? Todas as vezes que eu falo sobre os 5 pilares do emagrecimento, que até acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui hoje, né? Alimentação, atividade física, sono, hidratação e mentalidade. Mentalidade é o quinto e último pilar, mas é o mais importante de todos, porque é ele que sustenta todos os outros pilares. Mas o que é mentalidade? Para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra, então eu gosto de deixar isso bem claro. Mentalidade é um conjunto de competências comportamentais que vai te levar do ponto A até o ponto B. Quais que são as que eu escolhi trabalhar dentro do meu método? Disciplina, constância, foco e inteligência emocional. São essas 3. A gente está falando aqui da primeira, que é a disciplina. Ou seja, se a disciplina está dentro dessas competências comportamentais, significa que ela é um comportamento. E se ela é um comportamento, eu posso aprender. Ninguém nasce disciplinado. Ah, não, minto. Algumas pessoas, sim, nascem disciplinadas, mas é 1% do 1% da população. A grande maioria precisa desenvolver ao longo da vida. Ela não nasceu com o chipzinho da disciplina no cérebro. Ou ela foi desenvolvida pelos pais, tem aquela pessoa que nasceu com pais mega disciplinados. E ela vai aprendendo a disciplina no dia a dia, vira estilo de vida para ela. É normal. Existe aquela pessoa que não teve pais disciplinados, ou não teve pais presentes também. Essa pessoa, ela vai. A tendência maior é ela crescer indisciplinada, ela crescer inconstante, é ela crescer com pouca inteligência emocional. Então, tudo isso vai afetar todas as decisões, todas as metas, todas as tarefas da vida dela, até que chegue um determinado momento em que ela tope com alguém que vai ensinar isso para ela, ou ela vai conviver tempo suficiente em um ambiente onde tem pessoas disciplinadas. E aí eu aprendo meio que por osmose, entende? Eu começo a pegar o feeling da coisa. Agora, qual é a questão? Se disciplina é um comportamento, disciplina não é emocional? Muito pelo contrário. Disciplina é 100% emocional. Só que é de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Toda vez que eu falo sobre algo que é emocional, eu penso em oscilação, não é? O Sim, emocional oscila. Tem um dia o que você está tempo bem todo. e o dia que você não está É tão bem assim, né? verdade. Eu costumo brincar que é o dia de sol e chuva. Todo mundo tem. Agora, com relação à disciplina, é o quê? É você ter um plano de ação para os dias de sol e para os dias de chuva, para que, independente de estar chovendo ou não, você tenha pelo menos um guarda-chuva para poder fazer o que você precisa fazer. E esse guarda-chuva emocional, ele não é construído de uma hora para outra. Ele é construído dia após dia, através de uma mudança de mentalidade, que aqui eu gosto sempre de explicar como que eu mudo minha mentalidade para construir disciplina. Eu só consigo construir uma mentalidade forte entendendo que os sentidos, os nossos sentidos, eles são a porta de entrada para o nosso eu, para a nossa essência. Vou te dar um exemplo. Você escutou alguma coisa hoje que mexeu com o seu emocional? Boa ou ruim, não importa. Não, Não se lembra. não. Show. Não me lembro assim, não. Alguma coisa aconteceu que mexeu com o seu emocional. Por mais mínimo que seja, Hum. algo aconteceu, mas você não se lembra, porque não foi impactante o suficiente para mexer. Mas se esse algo pequenininho que você não se lembra acontece todos os dias, ele vai moldar o seu emocional. E logo, o que molda o nosso emocional molda o nosso comportamento. Exemplo, água mole, pedra dura. Então, tu bate até.
É a Puro. mesma coisa aqui no emocional. Se eu começo, por exemplo, o meu chefe falou um pouquinho mais alto comigo. E aí, pois, o chefe falou mais alto, fiquei levemente chateado ali com aquilo. E aí, fiquei de cabeça quente e resolvi não treinar hoje. Só que eu não falei com o meu chefe, eu não resolvi a questão com ele. Uhum. Amanhã ele vai e faz a mesma coisa. Eu engulo o sapo, vou embora pra casa, porque eu tenho que pagar contas. Aí depois de amanhã, a mesma coisa. E a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Vai acumulando, né? Num determinado momento, que as pessoas dizem, ah, mas uma hora fulano explode. Será? A grande maioria não. A grande maioria implode. Ela cai pra dentro, que é pior. Então essa pessoa, ela não consegue mais manter um padrão de disciplina porque ela entrou num padrão de anulação. Existe ali o comportamento do chefe dela e existe o comportamento dela. O chefe fala alto e ela se anula. Esse comportamento vai impactar diretamente no emocional dela. E aí ela não consegue ter um padrão de disciplina. Porque tanto o comportamento dela, ela sabe que precisa mudar, mas não tem força para mudar, quanto a emoção que vem desse comportamento. E aí, se eu não mudei lá no início, que é o comportamento, que é o gatilho disso tudo, eu não consigo mudar o restante. Não consigo mudar o final. Perfeito. Tem gente que não sabe por que não é disciplinada. A pessoa, às vezes, não é disciplinada porque está num relacionamento que funciona exatamente assim. Marido opressor, marido tóxico, aquela pessoa que está sempre diminuindo a mulher dele. Ela não sabe. Por que eu não consigo ser disciplinada? Porque tem alguém lá fora que Que está ela não puxando sua consegue crença de enxergar, capacidade para né? baixo. Nem É. entender isso até que chegue alguém que mostre, ou que fale, né? Ou que Isso. abra os olhos dessa pessoa, E né? aí a gente vai entrar num contexto engraçado aqui, interessante até. Já que a gente estava de novo voltando para o relacionamento, hoje conversando com uma aluna minha, essa aluna me perguntou a respeito de relacionamentos. Isaac, houveram muitas rupturas de relacionamento dentro das mentorias, que você se lembre? Falei, houveram algumas. E ela me perguntou, ela falou assim, isso é um padrão? Isso acontece muito? É com frequência? Eu falei, com a frequência que tem pessoas seguindo o método. Por quê? Vamos entender aqui o que acontece no processo de emagrecimento. Antes de emagrecer essa mulher, eu quero tornar ela uma mente magra. Tem gente que pensa que a mente magra é depois que emagreceu. Não, a mente vem primeiro. Sim. Então a gente torna ela uma mente magra. Mas o que eu chamo de mente magra? Uma mente que não tem os padrões obesos, que não tem os padrões que levaram essa pessoa ao sobrepeso, que é a falta de constância, falta de foco, falta de disciplina e falta de inteligência emocional. Ou seja, a gente vai trabalhar essas 4 esferas. Uma vez que eu trabalho isso, o valor pessoal dessa mulher sobe ou desce? Sobe. Uhum. Ela começa a se sentir mais capaz. Opa, peraí. Ele não vai falar comigo assim. Não é isso que eu mereço. Você começa a fortalecer aquilo que Sim, estava fraco. exato. E esse fortalecer Fraco, aquilo que estava frágil, né? fraco, esse aquilo são as crenças de identidade, capacidade e merecimento. Essa mulher, primeiro, ela entende que ela é alguém que tem valor, crença de identidade. Segundo, ela começa a se ver como alguém que tem a capacidade de fazer mais, ou seja, a crença de capacidade aqui aumentou. Terceiro, essa mulher começa a perceber que ela merece mais. A crença de merecimento aumentou. Nesse exato momento, essa mulher olha para o relacionamento e fala assim: epa, peraí, não é isso que eu mereço. E ela vai confrontar o cara. No confronto, existe o cara que vai mudar, que vai realmente fazer valer o relacionamento. Existe o cara que vai ficar inerte, que para ele tanto faz como tanto fez. Em algum momento, essa mulher normalmente desapega do relacionamento, porque ela perde a admiração por aquele cara. Uhum. E existe um terceiro perfil, que é o cara que surta, né? O cara que briga, e aí ele fica chateado. Ele, porque esse mentor aí, não sei o que, tá falando na sua cabeça. Mas o que eu faço não é falar sobre o relacionamento, eu falo sobre a Sim. essência da mulher. E quando ela percebe a essência dela, percebe o valor dela, aí já era. Ela percebe que merece mais. E aí, azar do cara que tá dentro de casa, que tá entregando o mínimo. Ele Isso sobra. é muito interessante essa colocação. Você trazer sobre isso e até esse questionamento, né, dessa sua aluna, porque é um despertar muito grande, né? E volto a reforçar aqui que é um próximo tema que precisamos Hum, trabalhar aí futuramente. Vamos falar um pouquinho agora sobre os gatilhos que mais disparam aí, os topzinhos que você lembra da ansiedade que implicam aí no processo de emagrecimento. Quais são esses gatilhos? Como que a gente identifica, né? vamos. Como é que a gente pode se alertar? Tipo, caraca, isso sempre aconteceu e eu não imaginava que esse era
um fator que está realmente aqui me gerando esse bloqueio? Vou falar o campeão primeiro, porque esse é o mais fácil, que provavelmente todo mundo já se identificou. Quando eu falo de emagrecimento, qual é o objeto que vem à sua mente? Objeto? O espelho? Não, balança. Não? Ah, é, também. Balança é pior. Eu vou te explicar. O espelho, às vezes ele mente e às vezes você evita o espelho. Mas quando eu tô falando de peso, a balança não tem como. Você Ela precisa mostra o mensurar. número, né? E ela mostra um número, nem sempre real. Eu costumo sempre falar, né? Eu falo sempre com as minhas alunas, que é uma aluna nossa, a balança ela é uma safada, ela mente. Só que eu coloquei aquilo ali como um parâmetro. A maioria das pessoas colocam como um parâmetro. Se ela não mostra o resultado que eu quero, é fracasso. Só porque você não viu ali o número que você estava esperando. Vira um fracasso. Às vezes essa mulher tá fazendo tudo certinho. Rotina alimentar, tudo ok. Rotina de atividade física constante. Ela tem uma boa rotina de sono. Hidratação tá reguladinha, tá tomando água na quantidade certa. O mental tá ajustado. E às vezes ela tá com alguma disfunção hormonal que bloqueia um pouquinho o processo de emagrecimento, que seria uma questão de uma consulta médica, fazer um exame e descobrir Sim. exatamente qual é a questão. Só que ela tá tão focada na balança que o número na balança não veio, ela acha que não tá rolando o resultado. Então, esse de longe é o maior gatilho com relação à ansiedade dentro do processo de emagrecimento. Mas tem outros, né? É furar a rotina, a mulher que já tem uma rotina ali, por exemplo, a rotina matinal. E aí um dia ela tem que sair de casa correndo e não consegue fazer o café da manhã, tá atrasada para poder trabalhar, aí ela não faz o café da manhã, ela vive o dia inteiro dela como se ela tivesse devendo o processo de emagrecimento por conta de uma refeição De que ela uma não refeição fez. que ela pulou ali. Esses dias, uma aluna minha é um pouquinho nova, né? Ela ainda não tá acostumada ainda com o ritmo, e ela tava se lamentando por conta de 300 ml que faltaram para ela poder bater uma meta de 3 litros de água. Falei, cara, relaxa, você tomou 2 litros e 700. Foi muito bom, foi excelente. 3 meses atrás você não tomava nenhum litro. É, a pessoa se esquece de ver o Exato. processo dela como um A todo, gente né? precisa Ela se entender, agarra a uma a coisa, gente mas ela não, precisa. não enxerga essas pequenas melhoras, né? Aí é o que a gente precisa de olhar o conceito de progressão e não de perfeição. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso estar progredindo. É Progredindo. 1% melhor todo santo dia. Para isso, eu gosto sempre de trabalhar o conceito de mini metas, né? Quando eu trabalho essa mini meta, eu tenho uma mini vitória. Mini vitória constrói a grande vitória. Esse é o princípio básico que a gente trabalha. Uma outra coisa também que gera muito gatilho de ansiedade é a necessidade de aprovação de outras pessoas. Tem gente que, se não tiver a aprovação do marido, se não tiver a aprovação dos filhos, da família, se todo mundo não estiver junto ali apoiando essa pessoa, ela não faz. Eu costumo falar que o processo de emagrecimento é individual. Ou você faz por você, ou você fica sentado no sofá aplaudindo quem está fazendo por ela. Porque a sua família não é obrigada a apoiar seu processo de emagrecimento. Eles não estão em processo de emagrecimento. Claro que seria muito legal se todo mundo do seu círculo te apoiasse nas suas metas. Seria ou não? Mas claro que seria. Mas essa é a realidade? Não, é a A maioria das realidade. pessoas nem entende sua motivação, nem entende o que você está buscando. Então eu não posso ficar refém da aprovação de uma pessoa que sequer me entende. Não tem condição de eu fazer isso. É, e eu ainda acho assim, aproveitando para falar um pouquinho aqui com você também de um dos gatilhos que eu acho que é um também terrível, que é a comparação que as pessoas Sim, fazem. E hoje, claro que está todo mundo aí conectado nas redes sociais, e é algo que eu sempre também venho trazendo na minha página, para quem está lá todos os dias ali me acompanhando, é fazendo essa ressalva da gente não ficar se comparando com outras tantas mulheres que a gente vê ali, em processos também. Devido ao que muitas têm muitos facilitadores, né, vamos dizer assim. Então, o meu processo, ele é o meu processo. O da Musa Fitness que eu estou vendo ali, que já está talvez com o corpo todo desenhado, né, aquela pessoa ali, ela pode por trás dela ter N situações, como parceiros de suplementação, procedimentos estéticos que ela possa estar fazendo, né? sim. E o que que acontece? Essa comparação, ela implica sim num travamento pessoal. Se você não trabalhar bem a sua mente, você vê que o tempo todo a gente fala sobre a mente. O tempo todo a gente está aqui reforçando sobre a questão da mentalidade, porque se você não tiver essa consciência, você paralisa o seu. Você se mostra incapaz, você acha que o seu esforço está todo ali em vão.
né? Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente o que essa moça está fazendo. Por que que o corpo dela está tão escultural e o meu não está? Por que que o abdômen dela está tão trincado com gominhos e o meu não está? Então, eu acho que essa questão da comparação, a rede social, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? É uma Sim. coisa que eu gosto sempre de pontuar ali. Olhe para você, olhe para o seu processo, né? Se olhe no espelho. E aí, reforçando essa questão sua, da que você falou, que é realmente um gatilho a questão da balança, né? Mas agora eu vou falar particularmente de mim. Eu aprendi que para mim não existe a balança, não existe números. Porque o mesmo peso que eu posso estar na balança, visualmente eu me olhando no espelho, eu posso estar com uma estrutura de um corpo totalmente É a diferente. composição corporal, né? E eu aprendi isso com o tempo, né? No começo é natural, a gente realmente fica, mas depois com o passar do tempo você vai observando que, caraca, eu tô até com o mesmo peso, né? Mas a minha estrutura, o meu desenho corporal, ele tá totalmente diferente, né? Então esse é um outro ponto aí também. Você foi cirúrgica mais uma vez, mas eu vou trazer um ponto de vista um pouquinho diferente. Vamos Você lá. sabe que eu gosto, né? Então, vamos lá. Polêmico. O que que acontece? A comparação é um problema? Sim, claro que ela é um problema. Estou comparando aqui meu nível 1 com o nível dele, que é nível 20. Não vai dar certo. Afinal de contas, ele talvez tenha mais tempo de jornada, ele talvez tenha mais suporte, talvez tenha mais apoio, tem N questões que eu não consigo olhar. Então, eu sempre falo que a comparação não é o problema é o contexto. Você não contextualiza, você compara só resultado. Você precisa comparar o quê? O contexto. Qual é o Sim, suporte, qual é o tempo que tem que essa pessoa estar nessa jornada, quantos fracassos ela teve até chegar ali. Isso funciona melhor no isso. contexto de emagrecimento, racionalmente falando. Mas emocionalmente falando, aí eu concordo contigo. Porque se eu falar no racional, a pessoa vai entender. Não, realmente, eu preciso comparar o contexto de uma pessoa e de outra. Mas se eu for comparar emocionalmente, aí eu não vou olhar o contexto. Aí eu vou olhar só o resultado. Só Eu vou olhar resultado, só a né? foto, só o número na balança, e aí eu vou ficar pelo meio do caminho. Então, se é para comparar, compare, ou compare com o contexto da outra pessoa, encontra alguém com o mesmo contexto que o seu. Vai ser muito difícil de encontrar. Ou compara com a sua versão anterior, quem você era um ano atrás. Ah, Isaac, mas eu era melhor há um ano atrás. E você tinha um contexto de hoje? Às vezes você não tinha. Aconteceram N problemas que te colocaram em outro contexto e hoje você está num outro resultado. É. E às vezes você está, poxa, Isaac, eu regredi. Será? Ninguém parte do ponto zero, né? Ah, tô recomeçando do zero. Não, a gente parte da experiência. Experiência só é adquirida no fracasso. É muito louco. Mas a gente aprende muito pouco nas vitórias. São as derrotas que constroem um caminho para a gente conseguir aprender. Então, eu preciso comparar com a minha versão anterior, desde que a minha versão anterior não tenha tido uma vida mais fácil do que a atual. A grande maioria compara com o passado, e aí o passado estava tudo muito mais tranquilo. Entende? Esse é um ponto que eu gosto de trazer também. Show. Agora, Isaac, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque às vezes acontece, né, de da gente receber pessoas que procuram a gente, querem ajuda para poder emagrecer e vir e falar assim: eu preciso emagrecer de forma rápida, eu quero um resultado bem rápido. Ele entra no quesito de ansiedade ou é um desespero mesmo da Eu, pessoa? eu recebi alguns meses atrás uma pergunta na caixinha de perguntas do nosso Instagram. A pessoa virou para mim assim, e falou assim: Isaac, como eu faço para eliminar uns 10, 15 quilos em 2 dias? Em Eu dois falei: dias? corte a sua perna. Não, isso não é possível. Eu não Corta a creio nessa perna. pergunta, eu não Vai ser a creio. forma mais fácil que você vai conseguir de fazer isso. Eu respondi isso sendo sarcástico porque eu, sinceramente, acredito que algumas pessoas elas beiram um nível da insanidade quando elas estão fazendo uma meta de emagrecimento. Elas não levam em consideração o limite biológico, não levam em consideração a própria saúde, não levam em consideração o impacto emocional que tem de entrar em um processo de emagrecimento tão severo, tão restritivo, onde provavelmente essa pessoa vai fazer o quê? Uma dieta à base de luz, né? A gente Ela nunca viu não. uma pessoa emagrecer 10 quilos em 2 dias. É, mas isso foi uma pergunta real. Eu gostaria de verdade de chegar aqui pra você e falar que foi um meme. Uma pessoa fez uma Pra mim pergunta de era um. brincadeira. Não foi. Não. Foi justamente a resposta de alguém que estava desesperada. Então, nesse contexto, não é ansiedade, é desespero. Ansiedade é antecipação. É quando eu estou muito preocupado se será. Eu estou no objetivo, até vou comentar aqui. Nesse momento, eu criei um projeto pessoal que chama Metamorfose, Projeto Metamorfose.
E aí teve algumas pessoas, quero participar do projeto. Falei, não, esse é meu. Só pra mim. 30 dias onde eu me coloquei no máximo de foco possível para chegar no nosso evento, né, que vai ser 13 de dezembro, para eu chegar na melhor forma possível lá. Qual que é a meta? Não é sobre isso. Eu quero chegar nos 75 quilos lá, é um dos objetivos que eu tenho, mas isso tem muito a ver com a estética. É muito mais estético. Não é o número, porque se eu chegar na estética antes, eu não vou chegar até os 75. Não quero descer à toa. Mas foi uma meta pessoal. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, poxa, Isaac, caramba, eu também quero participar. Só que ela tem uma meta de 15 quilos para poder serem eliminados aí em 28, 30 dias. Em que nível essa pessoa vai se submeter para poder chegar nessa meta? Então, eu já falei rasgado com ela. Falei, aí você tá saindo de um lugar que não é ansiedade. Ansiedade seria eu estar preocupado se dentro de 30 dias eu vou conseguir chegar nessa meta. Eu tô antecipando um resultado. Agora, o que você está me perguntando aqui é desespero. Tem algumas pessoas que elas estão tão desesperadas, está tão dolorido, está tão machucada por conta de todos os impactos que o sobrepeso ou a obesidade traz, que ela quer uma solução rápida. E a gente está ficando, né? Nós, como sociedade, estamos ficando cada vez mais treinados em buscar essa solução rápida, em buscar essa solução imediata. A gente está cada vez mais imediatista. E esse imediatismo faz com que algumas pessoas exagerem num Monjaro, exagerem num Ozempic, exagerem numa pílula, num chá, num dieta emagrecedora, né? À base, sei lá, de luz, ovo, beterraba. A gente tem Aquelas tantas dietas coisas. Ó, malucas, né? Que as eu pessoas vão fazendo e vão seguindo conheci atrás uma, desse resultado conheci uma mulher na internet que faz a dieta imediato. da samambaia, eles. Nossa, nunca ouvi falar. Da samambaia. É. Tem 2 refeições que ela come folhinhas de algo parecido com uma samambaia. Não é exatamente uma samambaia, mas é uma plantinha que é parecida com samambaia. E se você olha ali, existe um certo nível de desespero em buscar esse resultado. Afinal de contas, ninguém quer o caminho real. As pessoas querem o caminho mais fácil. Entende? Eu sempre falo isso. A maioria das pessoas não quer emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas querem uma solução mágica rápida que vai e leva ela até o resultado. Então, isso daí é desespero. É sobre essa questão dos resultados, às vezes a pessoa está buscando ali um resultado tão rápido, né? Que eu também recebi uma mensagem e a gente via que era um pouco também de desespero, né? A pessoa dentro de um curto espaço de tempo, eu recebi um convite para ser madrinha, eu não estou cabendo dentro do vestido e eu preciso, né, emagrecer para que esse vestido me entre até 3, 4, 5 dias, né? E às vezes a gente trata aquilo reforçando a pessoa o seguinte, cara, não adianta você só agir assim na impulsividade por conta de um evento específico, ou de um momento específico, ou de uma data especial, sendo que você não vai conseguir depois manter. É isso. Não é sustentável, né? Por isso que é tão importante, Isaac, é o que a gente bate a tecla o tempo todo e vamos continuar batendo sobre a questão de trabalhar a sua mente, sobre a questão de ser um processo. É 1% melhor todo santo dia. Santo dia. Mas você sabe por que a pessoa faz isso, Elis? Entra nesse desespero e entra nessa necessidade de solução rápida? Ela não quer emagrecer rápido. Na minha visão, ela não quer emagrecer rápido. Ela quer fugir dessa dor emocional rápido. Então, é quase que um pedido de socorro. Entende? Então, o que eu vejo hoje, claro que nesse contexto, quando eu pego alguém que está um pouco mais consciente, a gente vai exortar, a gente vai chamar a atenção dessa pessoa para a realidade. Não é exatamente o desespero e a vontade de emagrecer. Essa pessoa, ela quer fugir de uma dor emocional. Às vezes, essa dor emocional tá tão latente, tá tão pulsante, que ela não sabe como pedir ajuda com relação a isso e ela transforma essa necessidade de emagrecer rápido num pedido de socorro. Eu gosto de lidar com isso de formas diferentes para determinadas pessoas. Quando eu pego uma pessoa que é um pouco mais consciente disso, eu vou chamar a atenção dela, vou trazer ela para a realidade. Agora, quando eu pego uma pessoa que não tem consciência de que aquilo ali é uma busca por alívio emocional, ela só quer fugir de uma dor específica emocionalmente, mas ela não tem consciência disso, eu gosto de ser um pouco mais acolhedor. Mas eles, sabe, quando a mulher pede esse resultado rápido, ou quando a pessoa, às vezes é um homem, essa pessoa não tá querendo emagrecer rápido, ela quer fugir de uma dor emocional rápido. E às vezes ela não tem consciência disso, é praticamente um pedido de socorro. Então eu tenho 2 tipos de postura com relação a isso. Quando eu percebo que essa é uma pessoa mais consciente, eu vou chamar a atenção, vou trazer ela para a realidade, mostrar para ela, é 1% melhor
todo santo dia. Agora, quando eu percebo que essa pessoa não está emocionalmente consciente do que está acontecendo, né, não conhece as nuances do processo de emagrecimento, nem a parte emocional, nem comportamental, eu gosto de mostrar para ela de uma forma mais acolhedora, de trazer ela e eu te entendo. Eu sei que você quer emagrecer rápido, eu sei que você quer esse resultado rápido, eu sei que você está buscando uma solução milagrosa. Mas deixa eu te explicar uma coisa: isso aqui não é sustentável no longo prazo. Você não vai conseguir manter um resultado duradouro e talvez os impactos dessa busca pelo resultado rápido sejam mais prejudiciais à sua saúde, às suas emoções e aos seus comportamentos do que se você tivesse ido pelo caminho normal, através, né, de estabelecer um processo de mudança de estilo de vida. Então, existe essas Exatamente. duas nuances, né? A gente precisa separar as pessoas e eu gosto de fazer esse processo já quando eu estou numa primeira conversa, às vezes quando a gente está conhecendo ou fazendo uma avaliação de uma aluna, eu gosto de já entender qual é o nível de urgência que ela tem para emagrecer. Isso diz muito sobre a relação emocional que ela tem com o sobrepeso. Certo. E vamos falar agora sobre a, a mulher, né? A mulher não, gente. Vamos falar agora sobre a pessoa que fala que ela repete aquela frase assim: "Ah, eu sou assim, eu sou uma pessoa ansiosa". Essa ansiedade, a gente trata isso como uma identidade ou como Um comportamento. um comportamento repetido? Sim. Ansiedade é comportamento. Muito mais comportamento do que parte da identidade. Claro que existem algumas pessoas que vão sim trazer um certo nível de ansiedade por questão hereditária. Mas eu não posso trazer isso para minha vida como se isso fosse uma realidade. Até porque vamos entender aqui a ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. A gente está falando aqui durante esse tempo todo, mas existem dois tipos. Existe a ansiedade patológica, né? Ela é definida ali. Você vai ser diagnosticado com ansiedade. Beleza. Esse é um caso. E existe a pessoa que tem um comportamento ansioso, que é a pessoa que está passando por algum momento que está levando ela a esse estado. Então existem essas diferenças. Agora, dentro dessas diferenças, eu preciso entender que a ansiedade, na maioria das vezes, ela é um comportamento repetido tantas vezes que acaba se tornando um hábito. Essa pessoa acaba criando um padrão de comportamento ansioso. Então ela acredita que isso é parte da identidade dela, isso faz parte de mim. E entra no reforço que eu te falei aquela hora, o reforço mental. Eu começo a falar É tanto que eu isso sou aí que eu ia ansioso. falar sobre o Eu sou reforço. ansioso. A pessoa que fica repetindo, Exato. né? Ela repete para ela o tempo todo, e aí o que que o cérebro está fazendo? Ela traz isso como uma verdade absoluta. Ele continua reafirmando, não, você é isso, você é isso. Por quê? Porque você fica repetindo que você é aquilo ali, né? Agora, para a gente fechar, Isaac, se você pudesse dar 3 passos aí, imediatos, para a mulher reduzir a ansiedade hoje. Quais seriam esses passos aí? O que que você colocaria aqui para gente, para que, como mensagem aí para a mulherada ou para quem estiver aqui assistindo esse podcast, para melhorar nessa questão da ansiedade? Eu gosto de pensar que quando a gente dá um conselho, esse conselho pode ser benéfico ou não. Por quê? Porque o conselho, ele nunca um conselho ele vai ser 100% certo. Ele depende muito do contexto da pessoa que está escutando esse conselho. Mas baseado em alguém que já tem um comportamento ansioso dentro do processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu gosto de trazer para essa pessoa é: não tente emagrecer sozinha. O primeiro passo seria esse. Não tente emagrecer sozinho. Se você já identificou que você tem um perfil ansioso, que você tem um comportamento ansioso, não existe um motivo para você tentar resolver um problema sozinha que você não vai ter a capacidade, não vai ter o treinamento, não vai ter o conhecimento para resolver. E tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem procurar algum profissional, tá tudo bem procurar alguém especializado em fazer isso, tanto que dentro da nossa mentoria, eu como treinador comportamental, a gente tem as meninas que já passaram pelo processo de emagrecimento, a gente tem a nossa psicóloga, né, Renata Oliveira, que faz parte da equipe Mente Magra, justamente para a gente poder lidar com essa questão da ansiedade dentro do processo de emagrecimento. Então, o primeiro ponto é não lutar contra um inimigo que já está me vencendo sozinho. Eu preciso entender isso. Um segundo passo que eu traria para essa pessoa seria tirar da cabeça a ideia de perfeição. Nós somos seres humanos e, por natureza, nós já não somos perfeitos. Então, o processo de emagrecimento não vai ser perfeito. O processo de emagrecimento, ele não é linear. Eu não começo aqui e vou subindo. Eliminei 15, 20, 30, 35. Não funciona assim. Existem altos e baixos. Altos e baixos. Tanto em resultado quanto em performance.
Às vezes eu tô no pico da minha performance, mas eu tô no vale do meu resultado. Às vezes o resultado não tá vindo aqui. Só que eu preciso continuar. Então, é o 1% melhor todo dia que vai trazer essa tranquilidade, é tirar o foco da balança, tirar o foco do resultado na fita métrica, tirar o foco do resultado na frente do espelho e colocar o foco na tarefa. Eu gosto de falar sempre com todas as minhas alunas que você está jogando um jogo de futebol. Imagine que o seu processo de emagrecimento é um jogo de futebol. Você tem duas opções. Ou você joga o jogo, ou você para e fica olhando o placar. Se eu parar e ficar olhando só pro placar, eu vou conseguir jogar o jogo? Não, E o meu placar vai mexer? não vai nada Como, muda. como que eu vou fazer um gol se eu estou parado olhando pro placar? Eu não consigo. Então, eu preciso focar na tarefa ao invés de focar no resultado. Precisa executar, né, Executar é Isaac? mais importante Isso aí. do que se preocupar com o resultado. E o terceiro e último passo, que é o mais importante de todos, que eu gosto de falar sempre sobre isso. Se você quer trabalhar em alguma função, você vai tirar algum tempo para poder aprender. Se você quer aprender se você quer falar um idioma novo, você vai tirar um tempo para poder aprender. Se você quer montar um negócio, o ideal seria que você tirasse um tempo para aprender. Tem gente que não vai só com a cara e a coragem, mas o ideal, até por conta disso, o Brasil tem 95% das empresas fecham nos 3 primeiros anos. Mas a preparação, ela antecede o resultado. Senta e vai estudar. É isso aí. Senta e vai estudar. Tira um tempinho para você poder adquirir um pouco de conhecimento sobre As emagrecimento. pessoas precisam parar muito de agir na impulsividade. Sim, Elas precisam ter mais paciência para adquirir o conhecimento, sim. para entender melhor sobre os processos, né? Para compreender isso que a gente já está aqui o tempo todo durante esse podcast e que a gente vai levando isso para a vida, que é todos os dias a gente doar o nosso 1%, é fazer dentro das nossas condições, é se mover dentro das nossas condições, independente de quaisquer que sejam, né, Isaac? Sim. Eu acho que é importante a gente estar reforçando aqui essa informação para quem está aqui acompanhando a gente. Você quer pontuar mais alguma coisa? Sim, quero sim. Então, vamos lá. Quero sim. E eu vou falar isso porque eu sei que várias pessoas que vão assistir a esse episódio do nosso podcast, elas vão assistir isso em um momento de luta contra a ansiedade, de luta contra a crença de falta de capacidade. E eu quero reforçar isso para você que está assistindo, que tudo bem, você não está conseguindo ter resultado hoje. Tá tudo bem. A culpa não é sua. Eu gosto sempre de trazer isso porque nós estamos aqui falando de um lugar de experiência, de um lugar de maturidade. Nós já Sim. passamos por processos e processos. Exatamente. E às vezes, essas pessoas que estão aqui assistindo, elas não passaram por esse processo. Então a culpa não é sua. Claro que a responsabilidade de fazer algo, de buscar um resultado, de buscar aprendizado, de aplicar isso no dia a dia, essa responsabilidade é sua. Mas a culpa não. Enquanto você absorver para você a culpa, você não vai conseguir sair do lugar. Enquanto você absorver para você a culpa, você não vai conseguir alcançar o resultado que você quer. Afinal de contas, a culpa é um péssimo conselheiro. Mas ela é um ótimo acusador. Ela vai te colocar em lugares tão obscuros, tão profundos e vai te deixar lá sozinha. E a partir daí você vai ficar lutando sozinha para poder sair desse buraco. Então, substitua a culpa pela responsabilidade. Tá tudo bem, a culpa não foi minha de ter chegado nessa situação, mas a responsabilidade de sair de lá é. Então, a partir de agora eu vou fazer essas 3 coisas que o Isaac falou. A partir de agora eu vou esquecer perfeição, vou focar em progressão. A partir de agora, se eu tiver as condições adequadas, eu vou procurar um profissional para poder me ajudar. E a partir desse momento eu vou dedicar tempo de vida a aprender a sair dessa situação. Afinal de contas, a gente não tá falando aqui de mudar o seu corpo, a gente tá falando aqui de mudar a sua mente, e mudar a sua mente é o que vai mudar todo o restante da sua vida, porque nós obedecemos a uma mente forte. Quando a mente está forte, O nosso corpo obedece. é isso. Excelente, excelente, Isaac. Tenho certeza que todas as pessoas, né, que estão assistindo aqui esse podcast, eu tenho certeza que a mente aí borbulhou, que mexeu com elas de alguma maneira. E quero aproveitar para que eu possa também reforçar essa data. Eu sei que o Isaac já falou aqui no decorrer, mas mais uma vez, no dia 13 de dezembro, vai acontecer um evento incrível aqui em Juiz de Fora. Quem não é de Juiz de Fora tá convidado, bora vir para cá, porque é o Mente Magra Experience, correto? Experience.
Hã? Experience. Experience. Ele é mais sofisticado para Não, falar, corrigiram a tá? minha pronúncia Mas, também. gente, esse evento aí é para dar aquela virada de chave. Vai ter vários contextos, tá? É um evento para transformar a sua vida, para que você possa realmente, ó, trabalhar a sua mente, assumir as rédeas e o controle. Agora, se você quer, né, Isaac, uma transformação, se você quer já dar esse passo inicial agora, se você já quer uma transformação, você vai clicar nesse link que nós estamos deixando aqui abaixo desse vídeo. Você já vai vir para um grupo e o Isaac vai estar lá lançando as informações sobre o desafio de novembro. É isso Ixi, a mesmo? gente tem muita coisa, né, para poder falar. Quero até aproveitar e falar da nossa agenda. Eu tenho mais algumas coisas para poder falar sobre o evento e tal, mas você tocou num ponto importante. Agora, mês de novembro, ainda no mês de novembro, dia 20 de Isso. novembro, nós vamos iniciar um desafio que não é um desafio de emagrecimento comum, não é um desafio voltado para quanto você vai eliminar na balança, não é um desafio voltado para quantos dias de dieta você vai fazer, nem quantos dias de atividade física. Nós vamos te ensinar a lidar com as nuances da ansiedade e da depressão dentro do processo de emagrecimento. Só que para isso eu trouxe alguém mega especial para poder Olha. ajudar a gente nesse processo, que é a Renata Oliveira, que é a nossa psicóloga, tá bom? Então, a gente vai deixar aqui também abaixo, né, o link das redes sociais de toda a nossa equipe, para você seguir, para você acompanhar. Te garanto que vai fazer muito sentido pro seu processo de emagrecimento, tá? Esse compromisso aí de Excelente. novembro a gente vai estar junto. Outra coisa importante que a gente precisa falar, né? Rufem os tambores aí. Nós vamos fazer o lançamento oficial da nossa comunidade. Isso é muito importante, comunidade Magraflix, para você que quer emagrecer, manter o seu corpo ou ganhar massa muscular, né? Aqui é uma mudança de estilo de vida onde você vai estar junto com pessoas conectadas com o mesmo objetivo, com a mesma mentalidade que você. Só que o ponto mais importante é a comunidade, ela se fortalece. Aqui é o grande ponto. É. Se você tá cansado de caminhar sozinho, a comunidade, ela é para você, tá? E por Muita coisa último, enriquecedora, né, não, Isaac? eu vou ter que falar, né? Caraca. Eu vou ter que falar. E por último, não menos importante, eu vou reforçar. A gente falou aqui o quê? 2, 3 vezes. Mas 13 de dezembro a gente tá junto pro nosso evento MM Experience. E, Show. inclusive, né, eu quero aproveitar essa deixa para poder chamar mais uma das nossas patrocinadoras, né, que tá aqui hoje junto com a gente. Bora lá. Eu tô chamando ela até por uma questão especial, porque ela tem algo a mais para poder compartilhar aqui junto com a gente que vai fazer sentido para você. Bom, deixa eu chamar ela aqui, poder falar um pouquinho com a gente. Vamos lá, boa noite, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ó, tô feliz pra caramba de estar recebendo você aqui. Algo mega improvisado, né? Nem era nada algo esperado. planejado, mas foi muito bom receber você aqui. Laura tá junto com a gente já quantos meses? 50 dias. 50 dias. Não temos nem 2 Nem meses 2 meses. de Família Mente Magra, tá junto com a gente como aluna, chegou como aluna da nossa mentoria de emagrecimento em grupo. E dentro desse período, quantos quilos eliminados? 8 quilos. 8 quilos eliminados em 50 dias. Agora, queria que você, antes de falar sobre o motivo de você estar sentado aqui, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que você recuperou durante esses 50 dias. Então, nesses 50 dias eu recuperei autoestima, bem-estar, autoconfiança, autorresponsabilidade e o shape tá vindo, então. Só Não libera o precisa de monstro, mais né? nada, né? Então, isso. é isso aí. Não Olha, tenho nem o que falar mais. Bom, a gente acompanha, né, a jornada de vocês no dia a dia e dentro do nosso contexto de emagrecimento, do nosso contexto ali da mentoria Mente Magra, a gente percebe que quem tem resultado é quem tá conectado, quem tá fazendo ali o dia a dia, quem tá vivendo o ambiente, quem tá cumprindo as tarefas, quem tá fazendo. E a gente sabe que quando eu vou pra guerra, porque o emagrecimento é uma guerra, Sim. a gente não pode pensar de forma diferente. Quando eu vou pra guerra, eu não posso esquecer de ir com uma armadura. E esse é o motivo que a gente tá aqui. Sim. Queria que você falasse, né, para as nossas meninas, pra galera que tá aqui assistindo com a gente. Você é uma das patrocinadoras do nosso Sim, evento, né? A gente entra Queria que como você falasse um patrocinadora pouquinho. do evento. A Ela Moda Fitness surgiu, que hoje enquadrou com o assunto do podcast, Sim. que é sobre a ansiedade. Então, eu vim de um período de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, 2 anos dentro de casa, trancado. Eu era CLT, e aí eu me vi numa situação delicada. Chorando, medicação, psicólogo, psiquiatra.
e aquilo mexeu comigo. Eu sempre, desde criança, meus pais incentivavam ao esporte, e ali eu me via sem saída. Eu não sabia o que fazer mais da minha vida. E aí surgiu a psicóloga junto com a psiquiatra de fazer um exercício, uma atividade física, para eu me libertar daquilo que eu estava passando. Sim. De um relacionamento tóxico e um filho dentro de casa, e aí eu me vi nessa de voltar para a atividade física. E foi aí que eu voltei acima do peso, porque a ansiedade, eu comia, chorava, e voltei para a academia. Odiava a academia. Odiava, mas eu tinha que estar ali por mim. E ali eu comecei a ter dificuldades em encontrar essa armadura. Eu ia treinar com roupas que não me serviam, que ficavam transparentes, o cos enrolava, e eu não tinha essa liberdade. Então, eu fui com a minha dor, eu fui atrás da solução. Foi aí que eu fui atrás de fornecedores, desenvolvi a marca e comecei essa batalha para gerar nas outras mulheres aquela minha dor também. Dela melhorar a autoestima, da força que a gente tem, que não é só uma roupa de treino, é um bem-estar. Então, ali a gente fica um pouco diferente de todo mundo. Então, eu sempre gostei de moda. Sensacional. E eu trouxe a moda para, né, a moda no geral, moda fitness, que são peças exclusivas, estampas exclusivas, uma modelagem que vai caber em qualquer corpo. E aí eu tenho esse diferencial também. A etiqueta das minhas peças não é um PMG, GG, pequena, média, grande, né? O P é a poderosa. Não vem escrito, vem poderosa. O M é maravilhosa, o G é glamurosa. Puxa, E o GG é uma fantástico. gata gostosa. Então, assim, a mulher pode ser o que ela quiser, gente. Aonde quiser e vestir o que quiser. Independente do jeito que tiver, se estiver acima do peso, abaixo do peso. A gente tem que ser o que quiser com essa liberdade desse movimento. Cara, perfeito. E De verdade. Eu quero transmitir Isso é um- através dessa marca e aí encaixou. É um Na mente princípio, né? magra, e aí é um princípio de liberdade. A gente pode ser o que a gente quiser, quer usar short, usa, quer usar um top, usa. Independente de quem Que estiver ali, loucura. sem julgamento. Cara, Ah, eu vou falar um negócio pra automático. vocês, até eu fiquei com vontade, eu vou experimentar também. Quem sabe daqui a pouco vem minha masculina. Olha, não faz promessa. Poxa, Então, é a gente isso. gosta de desafio. Então, é isso. Eu venho convidar vocês, mais uma vez, dia 13 de dezembro, estou aqui Vamos fazendo. estar juntos. Estaremos lá expondo nossas peças, escolhidas a dedo. Já estou nessa busca e vai ser sucesso. Eu conto com todos vocês lá. É isso, Essa né? parceria vem para crescer aí. A gente sabe. Agradecer a todo mundo. Uma jornada de sucesso, ela não acontece sozinha, né? A gente precisa de alianças, né? A gente precisa de parceiros que vão estar no mesmo alinhamento, né? No mesmo objetivo. Tô feliz pra caramba que você tá aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigado Um mais uma prazer vez estar pela aqui sua com presença vocês. e bora pro dia 13 Dia 13. no estaremos MM lá Experience. Experience. Já escolheu a roupa? Já está pronta já. Então bora. Não será fitness, mas estarei lá. Tamo junto. Bora. Vamos lá? Receber de novo nossa host aqui para que a gente possa finalizar nosso episódio do dia de hoje. Vamos lá, vamos lá. Galera, teve muito bom, né? Falamos aqui sobre muita coisa. Bom, Isaac, não dá nem vontade de ir embora. Não dá vontade, cara. Isso é muito louco. Ó, mas a gente tem nossos outros compromissos. Quero agradecer, né? Agradecer a presença de cada um de vocês. Vou deixar você fazer seu encerramento, mas eu quero agradecer a cada uma das nossas alunas, né? Das nossas mentorias, da nossa comunidade, do Despertar, de todos os nossos projetos, de todos os nossos programas, de tudo que a gente faz, tanto o meu quanto o seu. Eu acho que nós somos construídos, né, com base nas pessoas que confiam naquilo que a gente pode contribuir, na forma que a gente pode transbordar. Além disso, quero agradecer as marcas parceiras, né, que estão aí juntos com a gente nessa jornada. Sim, eu Quero fiquei agradecer, encantada com a história né? da É ela, muito- né? A história da ela se Aham. confunde, né, com a história É, da Laura. Então é um fiquei- negócio fantástico. bom Vamos a até gente- deixar aí o perfil A da gente marca pra galera que saber, quiser assim, seguir. né, sobre a história da marca. Eu Gostei muito. curto isso, eu gosto, isso é identidade. É. Quero agradecer, né, a Laura que veio aqui e falou um pouquinho, né, da Ela Moda Fitness. Prazer enorme te receber aqui. Quero agradecer nosso parceiro Rodrigo, da Herman, que é um parceiraço mesmo, um cara que eu fecho junto. E essa marca que vem revolucionando o consumo de iogurte entre as pessoas fitness, né? Um iogurte zero lactose, zero açúcar, zero Amém. gordura. Quero agradecer também nossos outros parceiros fechados, né? A galera da Bem Bolado. Quero agradecer a Carla diretamente, né, que fez uma parceria junto com a gente, vai estar junto com a gente no evento. Quero agradecer também
a todos os nossos outros parceiros e tá contigo. Isaac, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Eu já tinha agradecido, mas estou reforçando esse agradecimento. É sempre enriquecedor ter você aqui conosco. Esse podcast, ele é sucesso e ele sempre deixa a gente com esse gostinho a mais do próximo, né? A mente já está aqui borbulhando, gente, para trazer conteúdos para vocês, para ajudar nessa jornada que é tão importante, né? E eu estou tão feliz de fazer parte desse projeto da comunidade Magraflix. É sensacional. E reforçar que se esse vídeo chegou até você e se você ainda não é inscrito nesse canal, você vai clicar aí, você vai se inscrever. E se essa mensagem tocou seu coração, fez todo sentido para você, se você tem alguém que você aí no seu coração saiba que esse podcast aqui vai transformar a vida dessa pessoa, você vai também clicar em compartilhar, vai encaminhar esse vídeo aí que eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer e nós também, tá joia? É isso, meu querido. Muito obrigada Tamo mais junto. uma vez. Forte abraço. Até o próximo. Deixar aquele recado, né? A galera que tiver ideia de outros temas também, comenta, tá? Excelente. Deixa o Por comentário aí favor. pra gente que a gente vai ficar muito Isso, feliz. deixe o comentário que com certeza a gente vai estar lendo e nós vamos trabalhar aí no tema sugerido por vocês. É isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço. Eu fui.